E aí, tudo bem? Meu nome é Miguel Arruda, eu sou guitarrista e compositor aqui de Araraquara e hoje a gente vai falar um pouco sobre composição musical e sobre como as relações étnico-culturais de uma localidade podem influenciar isso. O objetivo dessa oficina é tirar alguns preconceitos que a gente tem com certos tipos de estilos musicais, principalmente porque a gente não entende como é feito, como é construído a música dentro do estilo. Eu mesmo, antes de estudar música, já tive bastante preconceito com alguns estilos musicais, e é uma coisa que vai se perdendo conforme você vai entendendo como que é construído aquilo. Você começa a dar mais valor, porque não é uma coisa fácil. Compor uma música é um processo bem difícil e bem demorado. E alguns casos são mais simples, outros são mais complexos, né? Mas de qualquer maneira, não é uma tarefa completamente simples em nenhum caso. Primeira coisa que a gente precisa entender é como que é formada a música. A música tem 3 pilares principais, né? Que é a harmonia, a melodia e o ritmo. E a junção desses 3 elementos, né, principais é o que caracteriza uma obra musical. No caso, a harmonia consiste em tudo que vai ser uma base harmônica. É difícil explicar esse conceito, mas imagina assim que olhando numa banda, por exemplo, quem faria esse papel seria o violão, ou a guitarra, ou piano, teclado, qualquer instrumento que consiga tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, né? Ou seja, qualquer instrumento que não seja a nossa voz, porque a gente não consegue falar mais de uma nota ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tô com o violão aqui do lado. Vou dar um exemplo do que seria uma base, né? Uma harmonia. É isso aqui, ó. Isso constitui uma harmonia. Isso é como se fosse uma cama para a gente inserir alguma linha harmônica. Essa linha harmônica pode ser uma linha de voz, né? Alguém cantando, pode ser um solo de algum instrumento, um solo de guitarra, um solo de violão, de piano. Agora, a parte da melodia é exatamente o que eu acabei de explicar. É uma linha com várias notas em sequência, né? Que ela pode, na verdade, ser feita por vários integrantes dentro de uma banda. Ela pode ser feita pela guitarra, ela pode ser feita pela própria voz, né? A linha melódica mais comum que tem hoje em dia é a voz, e ela constitui um solo, uma sequência de notas, né, que fazem sentido ali, que se agrupam e tal, e soam bem. Na parte do ritmo, tudo tá bastante incluso no ritmo. Ele é meio que ele não é um pilar à parte, ele tá meio que incluso na parte da harmonia e na parte da melodia também. Porque a harmonia e a melodia não depende só da frequência, depende também do tempo que essas notas, que esses acordes vão ser tocados, né? Então o ritmo tá meio que incluso em tudo. Por que isso é importante? Vamos entender assim, ó. Dentro da música ocidental, a gente tem 12 notas, né? A gente tem a 7, que todo mundo conhece, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E a gente tem outros 5 acidentes, né? A gente chama de acidentes, que são os bemóis e sustenidos. Essas 12 notas é tudo que a gente tem para compor uma música, né? Melodicamente falando ou harmonicamente falando. E para facilitar isso, a gente começa a agrupar essas notas de uma maneira que a gente tenha como se fosse uma base de dados para recorrer quando a gente está compondo uma música. Então, na teoria musical, a gente, principalmente na guitarra, no violão, que é o meu instrumento, né? A gente estuda bastante esse tipo de agrupamento dessas notas, né? Quando a gente agrupa algumas notas em sequência, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a gente está montando uma escala, que é exatamente isso aqui, ó. Essas 7 notas tocadas em sequência, ou se a gente alterar a sequência delas e tocar de outra maneira, é o que a gente chama de uma escala musical. A gente tem vários tipos de escala, vários tipos de agrupamento dentro da música, né? Mas isso aqui não é o foco aqui. O foco é fazer uma pessoa que não tem o conhecimento musical entender o porquê que é tão importante essa influência cultural na música, né? E também porque que a gente não deve desqualificar alguns gêneros por causa desse tipo de coisa, né? Então vamos lá, um agrupamento de notas em sequência a gente chama de escala. A gente consegue também agrupar essas notas para formar os acordes, e assim a gente começa a construir a nossa base harmônica. Por exemplo, quando eu pego 3 notas de alguma escala e junto, eu formo um acorde, e eu tenho que tocar elas simultaneamente, né? E é importante a gente estudar a teoria musical, né, pra gente que é músico, para entender quais notas que soam bem, né? Porque
A gente tem uma grande história na música e excelentes compositores, gênios musicais e tal, que já usaram essas fórmulas, e isso é passado para frente como estudo musical. Assim como funciona em qualquer ciência. A partir do momento que alguém descobre alguma coisa, ela cataloga e as outras pessoas que vierem depois vão estudar aquilo como sendo parte da teoria do que você está estudando. Então, beleza, a gente tem 2 agrupamentos de notas já, as escalas e os acordes. Tá? Os acordes sempre vão ser gerados por essa escala, né? A escala que você escolher. Como eu falei, tem vários tipos, né? No caso aqui a gente está trabalhando com a escalinha Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E com essas escalas a gente consegue montar alguns tipos de acordes. Só que assim como as notas, existem alguns acordes também que combinam mais entre eles. E esses acordes que se combinam, a gente também vai agrupar eles e formar o que a gente chama de campo harmônico. Os nomes que eu tô falando aqui parece que é difícil, mas não é. Campo harmônico é exatamente quando alguém fala assim, essa música tá no tom de Ré. Significa que ela tá no campo harmônico de Ré. Agora, a parte que mais importa é que dentro desse grupo de acordes, né, que é o campo harmônico, que é o tom, a gente vai ter uma função bem específica para cada acorde. Ou seja, os acordes, assim, quando a gente agrupa algumas notas, né, a gente consegue dar várias intenções para os acordes. A primária delas, né, é o acorde isolado. O acorde isolado, cada tipo de acorde, cada variação de acorde tem uma sonoridade diferente, tem uma classificação diferente. É mais fácil eu dar o exemplo do que ficar falando. Ó, por exemplo, o acorde maior ele é um acorde feliz. Ele tem essa sonoridade aqui, ó. Um acorde bem aberto, uma sonoridade bem feliz mesmo, alegre. O acorde menor, que é uma outra característica de acorde, ele tem uma sonoridade triste. Ele é um acorde mais fechado, mais introspectivo, Para vocês entenderem bem a diferença, eu vou tocar primeiro um Lá maior e um Lá menor, O Lá maior. Bem feliz, alegre, aberto. Aí o Lá menor. Mais triste, mais introspectivo, mais pra dentro, né? Só que os acordes não se baseiam só nisso, né? Eles também vão ter outras características. Por exemplo, o acorde com nona. Ele é um acorde que tem uma sensação de sonho, de fantasia, né? Eu consigo fazer até uma música só com acordes com nona pra ter essa sensação fantasiosa, né? A gente tem outros exemplos também, tem um acorde diminuto, que é um acorde super tenso, né, meio de terror, né? Essa classificação de acordes combinada com a função de que cada acorde tem dentro de um campo harmônico é o que a gente vai utilizar para montar uma música. Nem sempre isso vai ser completamente consciente, né? Porque às vezes o compositor não tem esse conhecimento de teoria musical, mas isso não é relevante, porque às vezes ele consegue ouvir e entender a sensação de que tem aquele acorde sem entender o porquê. E aí ele consegue construir a música com a intenção, né, com a mensagem que ele quer passar, só ouvindo o que ele está fazendo. Isso é muito legal também, que é bem autêntico, inclusive. Dentro do campo harmônico, por exemplo, a gente tem alguns acordes que vão ter uma função, né? Por exemplo, que nem eu falei, o acorde maior ele tem uma sensação de feliz, né? Mas quando você coloca ele dentro de um contexto, que ele vem seguido de outros acordes, né? Ou vem depois de outros acordes, ele pode ter uma função diferente. Por exemplo, o acorde que a gente chama de dominante. Ele pode ser um acorde que causa uma tensão dentro da sua progressão de acordes. Por exemplo, eu vou tocar aqui uma sequência de 3 acordes e aí vocês vão ver o que vai acontecer quando eu parar no meio dela. Parece que a música ficou inacabada, né? Isso acontece porque o último acorde que eu toquei aqui foi um Sol maior. Um acorde que era para ter uma sonoridade alegre, né? Só que no contexto que eu coloquei ele tá fazendo uma função de criar tensão. Ou seja, numa música, né, como a gente está acostumado a ouvir, a gente sempre espera, na verdade, que as tensões sejam todas resolvidas. Então, quando eu acabo ele num acorde que cria tensão, a música fica esquisita, parece que ficou inacabada.
E é isso que eu quero dizer com a função do acorde dentro do campo. O acorde de Sol maior, que era para ter uma função alegre, né? Uma função feliz, uma sensação de alegria, ele acaba tendo uma sensação de tensão, por causa dos acordes que vieram antes dele. Agora eu vou tocar de novo a mesma sequência e vou resolver, né, essa tensão do Sol, vocês vão entender. Percebe que agora a música acabou, a música teve um fim, ela foi resolvida, certo? Agora falando um pouco da influência que uma cultura de um país, de uma localidade, de uma região tem sobre a música, eu acho que o exemplo mais claro que a gente pode ter é da música flamenca, né? A música proveniente da Espanha, a música dos países latinos, né? Que eles utilizam um certo grupo de notas que tem uma sonoridade muito específica, que a gente chama de escala menor harmônica. Falando esse nome assim parece super difícil, né? Mas na verdade assim que eu tocar vocês vão reconhecer na hora, ó. Percebe como um tipo de escala, né? O jeito que se agrupa as notas, ela tem uma sonoridade completamente diferente, ela pode afetar isso. E isso acontece também por causa da localidade em que é feita a música, né? Na Grécia mesmo, onde foi o berço da música, né? Na antiga Grécia, existiam 7 modos de escala, né? Que a gente estuda até hoje, na verdade, que são os modos gregos. E cada um desses modos gregos é uma maneira que você aplica as notas, né? Uma maneira que você aplica os acordes, que você junta a sua música. Cada uma dessas era de uma região específica da Grécia. E cada uma dessas tinha uma sonoridade diferente, porque era influenciada pela localidade que ela era gerada, né? Pela música local. Hoje em dia, a música sofre uma influência muito grande da cultura na parte rítmica, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem, em cada região tem um tipo de música, e na parte do ritmo, essas músicas regionais são afetadas diretamente. A gente pode ver, por exemplo, o próprio funk, que é uma influência direta do funk americano, do funk soul music, né? Apesar da gente não perceber muito, porque parece ser muito diferente, né? Só que quando isso chegou no Brasil, foi influenciado diretamente pelos ritmos africanos, né? Que são predominantes em alguns lugares aqui no Brasil. E aí vira uma mistura de tudo. Para você entender melhor essa linha do tempo de como o funk pode ter passado de uma coisa para outra, você pode ver alguns exemplos do funk melody, né? Que cresceu muito nos anos 90, né? Como, por exemplo, Claudinho e Buchecha. Claudinho e Buchecha é um intermédio, basicamente, entre o funk carioca e o soul, né? O funk o funk americano, né? Como o pessoal chama. Então, tudo acontece com uma influência do local e é muito importante. E aí existe também algumas questões, por exemplo, no sertanejo universitário, que a gente vê muita gente que não gosta reclamando que as letras falam muito só de traição ou de coisas negativas. E, na verdade, às vezes é o que o autor está vivendo, às vezes é uma coisa que ele passou, né? Não necessariamente é uma coisa negativa, mas são coisas que acontecem na vida. E tudo é uma representação artística. A gente não pode simplesmente achar que, porque isso é mainstream ou porque isso muita gente ouve, não é bom. Às vezes não é assim. O sertanejo universitário, por exemplo, ou a rocha, né, que está muito alta, ele tem uma divisão rítmica muito difícil. E geralmente as bandas que tocam com os artistas são bandas de músicos extremamente qualificados e que fazem música muito boa, né? Só que tudo isso é moldado de uma maneira para vender, porque, querendo ou não, rola uma questão comercial também, né? Na verdade, eu acho que é até a principal questão. O importante de você entender tudo isso que eu falei aqui, das progressões e tal, é que tudo isso é levado em conta em todas as músicas. Isso aqui é uma coisa universal. Não é porque é funk que não vai usar isso, ou não é porque é sertanejo que não vai usar isso. E isso é universal. Talvez no funk, às vezes acontece de uma música não ter uma linha harmônica muito bem definida, porque é mais uma batida com alguém cantando em um esquema mais cromático, né? Um esquema meio sem uma linha melódica definida. Mesmo assim é uma intenção.
O cromatismo é quando a gente fala, é quando a gente usa todas as notas que a gente tem à disposição sem agrupar elas de uma maneira que faz sentido. Porque isso, na verdade, não faz sentido, mas vai fazer sentido. Parece esquisito do jeito que eu falo. Mas quando você usa um cromatismo, por exemplo, num jazz. O jazz é um estilo musical que usa muito cromatismo. É propositalmente essa não definição, né? Essa falta de agrupamento, essa falta de melodia é proposital para criar uma sensação específica dentro do jazz. No funk é a mesma coisa, ou no rap também, no hip hop principalmente. No hip hop, quase 100% das músicas é uma batida, né, um ritmo, e uma linha de voz onde tem alguma ideia sendo expressada de uma maneira cromática, não segue muito uma melodia, né? São poucas exceções, assim. E isso não necessariamente é uma coisa negativa, é uma característica do ritmo que foi influenciado pela localidade onde ele nasceu, né? Como eu expliquei da música flamenca aqui, o hip hop, o funk, o sertanejo, o calypso, o axé, todos eles têm a mesma coisa em comum. Eles sofrem a influência da localidade que eles foram criados. Pelos gostos das pessoas, pela religião muitas vezes também, né? Pela atividade cultural que acontece na região, por exemplo, se é uma região que gosta muito de dança, os ritmos com certeza vão pender para uma coisa mais alegre, por exemplo, como é no Nordeste. Os ritmos nordestinos são super variados, super alegres e super difíceis, né? Muito também por causa da relação com a dança. O frevo, por exemplo. Você não consegue dançar um frevo enquanto tá tocando um slow blues do B.B. King, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, tudo isso influencia, certo? Espero que você tenha gostado dessa oficina. Eu tentei explicar o máximo que eu consegui aqui da maneira mais sucinta que eu consegui. E eu espero que isso sirva de primeiro passo para você ir procurar coisas novas e entender como as músicas funcionam. Obrigado.